Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que gosta de falar sobre autoconhecimento, gosta de buscar autoconhecimento? E agora vem uma segunda pergunta. Você já teve a sensação de que você lê um livro, você frequenta várias palestras, você assiste vários vídeos no YouTube, você vai adquirindo mais conhecimento, mas a sua vida não sai do lugar, você não consegue se transformar? Olha, eu tenho muitas coisas super interessantes para dividir com você nesse vídeo e se esse assunto te interessa, vem comigo. Olá, se você não me conhece ainda, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista em cura de trauma e resolução de estresse pós-traumático, sou especialista em constelações familiares, em regressões intrauterinas e pós-nascimento, na verdade, sou especialista em mais de 15 abordagens terapêuticas e eu posso te garantir que essa jornada de autoconhecimento eu trilhei bastante, eu sei todos os percalços que você pode encontrar e os níveis de autoconhecimento onde você está. Eu também preciso te dizer que, por exemplo, é muito interessante, na verdade é muito importante, esses conteúdos que você assiste no YouTube, exemplo, esse vídeo, eu sei que você também assiste outros canais e isso é muito bom porque você vai ter pontos de vista diferentes sobre um determinado assunto. Então, no final desse vídeo aqui, se você gostar do que eu te disser, você deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Não tem como você dar o seu like se você nem sabe se você vai gostar do conteúdo agora, não é verdade? Mas vamos lá. Para falar sobre autoconhecimento, eu preciso falar um pouquinho com você sobre níveis de consciência. O que isso quer dizer? Eu vou pegar um exemplo muito prático que vai ficar muito fácil para você entender. Porque a nossa consciência precisa se expandir na medida que a gente vai adquirindo conhecimento. Então, nas minhas sessões, eu estou trabalhando com uma mulher que tem uma filha ali de mais ou menos uns 6, 7 anos. Então, essa menina, ela já chegou na fase, né, de começar a questionar a mãe sobre de onde vêm os bebês, porque a história da cegonha parece que já não está fazendo tanto sentido assim. Eu tenho certeza que isso é um desafio enorme para qualquer pai, para qualquer mãe, de explicar isso para um filho, porque o nível de consciência dele sobre um assunto que a sua consciência já se expandiu, você entendeu, e um dia você também foi criança e perguntou lá de repente para os seus pais, tios, ou teve que descobrir sozinho, né, não sei, mas enfim, a sua consciência foi se expandindo e você foi aprendendo, não é verdade? Então, essa mãe já não contou a história da cegonha para a filha dela. Ela disse o seguinte, olha, é que o homem, ele planta uma sementinha dentro da mulher e essa sementinha vai crescendo e é por isso que vai crescendo a barriga e a criancinha vai crescendo lá dentro e depois ela nasce. E é óbvio que a criança, né, sendo uma criança muito curiosa, perguntou, e onde o homem tem essa sementinha e onde ele planta isso na mulher? E essa mãe disse assim, bom, o homem carrega a sementinha no piu-piu. E ela, nossa mãe, é lá isso, lá no saquinho ficam as sementinhas. Ah mãe, entendi, então onde o homem coloca essa sementinha? E ela falou assim, ele coloca dentro da mocinha. Bom, pelo menos é o nome que ela falou sobre o órgão feminino para a filha dela, chama mocinha, ok? E aí a criança, nossa, só que essa mãe já começou a se assustar um pouco, né? Ela falou, é isso, o homem planta a sementinha na mocinha da mulher, mas você é muito nova para isso ainda. Daqui uns anos a gente volta a conversar sobre isso. Bom, pelo menos essa criança se acalmou com essa história. Então essa criança evoluiu da consciência da cegonha já para a consciência da sementinha. O que não quer dizer que esse nível de consciência que essa criança tem agora é o suficiente, porque ela vai descobrir lá na frente exatamente as funções do órgão reprodutor masculino, feminino, muito mais do que isso, a consciência dela vai expandir, os hormônios vão começar a jorrar no corpo dela, ela vai ter impulsos, ela vai descobrir lá na frente o sexo, que é algo extremamente prazeroso e também tem as suas consequências. Daqui a pouco a gente vai falar sobre consequências e decisões. Bom, eu usei essa história porque ficou muito claro para você sobre níveis de consciência, na verdade. O que tem a ver isso com autoconhecimento?
autoconhecimento. Quando você pega um livro para ler, que você começa a estudar, por exemplo, mecanismos do cérebro, como você mudar um hábito, você começa a ler ali coisas que você não sabia antes, ou sabia de uma forma até determinado ponto e de repente aquele livro te levou num passo a mais. O seu nível de consciência, ele se expandiu. Você está me acompanhando, não é verdade? Assim como você vai numa palestra, você vai num workshop, esses níveis de consciência, eles vão se expandindo cada vez mais. Bom, no que diz respeito ao sexo, a como os bebês nascem, né? Claro que ela pode estudar, de repente, até embriologia, né? Essa menina, quando crescer, se tornar uma médica, entender todas as fases da gestação, ela pode ir para a parte do sexo e até aprender Kama Sutra e como, de formas diferentes, ter prazer em relação ao sexo. Então, a consciência pode continuar se expandindo. Até quando? Não sei, porque a nossa consciência pode se expandir cada vez mais. Voltando para o assunto de autoconhecimento, você busca um livro, você busca uma palestra, porque algo na sua vida está emperrado, ou talvez você queira prosperar mais, ou talvez os seus relacionamentos estejam emperrados e você quer aprender um pouco mais. Então, primeiro, um livro que te traz alguma informação, uma palestra e assim por diante, talvez até mesmo muitos cursos, não é verdade? E a sua consciência vai se expandindo. Muitas pessoas, de repente, já com as informações de um livro, pelo menos ela consegue dar alguns passos. Ela vai num workshop, ela faz um curso, ela consegue dar outros passos. O problema do autoconhecimento, porque autoconhecimento vai muito além de vídeos, de livros, de palestras, de autoajuda. Autoconhecimento significa olhar para dentro de si. Sempre que você está vendo um livro e você está observando e entendendo o funcionamento de alguma coisa, você está tendo um conhecimento. É aqui que eu queria separar essas coisas. O autoconhecimento é como você interage em relação àquilo. O que eu quero dizer? Nós sabemos que as pessoas passam pelas mesmas situações e reagem de formas completamente diferentes, ok? Então, para ficar mais fácil de você entender isso, por exemplo, quando tem fogos de artifício, os cachorros, por exemplo, eles costumam ficar com medo. Eu sempre tive cachorros que tinham medo e se escondiam embaixo da cama. Porém, eu tenho uma cachorra agora que quando os fogos estão lá estourando, ela começa a latir e ela quer lá ver. Então, quando ela ainda vê aqueles clarões no céu e com barulho, ela começa a latir e ela fica muito contente. Então, são reações diferentes a exatamente a mesma coisa acontecendo. Nós, seres humanos, somos ainda num nível mais complexo. Nós podemos passar exatamente pelas mesmas situações e interpretar e reagirmos de formas absolutamente diferentes. Eu tenho certeza que você está ligando os pontos aí. Então, um livro, ele pode até te trazer reflexões, ele pode até te trazer informações, assim como uma palestra, um curso, mas chega num limiar. Por isso que muitas pessoas conseguem evoluir até certo ponto e outras nem conseguem evoluir tanto. Porque vai chegar num momento que você vai ter que entender que esse autoconhecimento é voltar-se para dentro de si, é perceber em níveis mais profundos como você reage a determinadas situações. E óbvio que não é só isso. Lembra dos níveis de consciência? Então, primeiro você vai ter que entender a sua história, você vai ter que entender o que está acontecendo dentro de você, você vai ter que entender o seu contexto e você vai expandindo a sua consciência. E entender é o suficiente para algumas pessoas, sim, para outras pessoas não, porque o nível de consciência pode ir se expandindo. Por exemplo, você vai lá e conhece uma determinada abordagem terapêutica, PNL, e eles dizem o seguinte: olha, aqui o seu problema aqui tá naquela coisa, como o seu cérebro foi programado, então eles voltam ali naquele evento dos 13 anos de idade, reprogramam aquilo e tá tudo liberado, você vai ter uma vida livre daqui para frente. Olha, se foi um trauma simples, pode até acontecer de você se liberar, ressignificar alguma crença, mas eu tenho certeza que você talvez já tenha tido a experiência de trabalhar com muitas técnicas em relação ao problema e ele persistir. O que isso significa? Que
que muito provavelmente você não atingiu todas as camadas necessárias da expansão de consciência, ou seja, será que esse problema está ligado somente a isso? Por exemplo, hoje está na moda falar-se sobre constelação familiar e a importância do sistema familiar que influenciam as nossas emoções, comportamentos. A gente sabe que a gente herda, através inclusive da genética, traumas dos nossos antepassados e calma. Isso não é uma condição, uma sentença de morte. Isso pode ser mudado. Mas, por exemplo, assim, uma pessoa que só conhece sobre constelação familiar, o sistema familiar tem a sua importância, só que tudo é problema sistêmico e vem da constelação familiar? Óbvio que não. Eu vou te explicar, calma aí, tá bom? Que você vai entender tudo. A nossa consciência, ela precisa se expandir. Isso eu tenho certeza que você já entendeu. E se você não sabe sobre constelação familiar, por exemplo, a sua consciência ela nem se expandiu até o que o seu sistema familiar influencia você. Como funciona uma constelação familiar? Aí você vai lá, vê um vídeo, compra um livro, você vai ler, você vai entender, você vai no workshop, você vai sentir, você vai entender a influência de um sistema familiar. Mas será que isso é tudo? Então eu vou te dar um exemplo muito prático que aconteceu comigo. Bom, há muitos anos atrás eu fui participar de um curso de constelação. Na verdade, eu estava fazendo uma formação ali e eu fui ser constelado por aquela professora de renome, de nacionalidade alemã, que já havia estudado, inclusive, com o criador das constelações familiares. Estudado não, co-criado junto com ele muitas etapas daquele processo, eles se desligaram, enfim. E eu trouxe para ela uma informação que eu havia recém-descoberto dentro da psicologia pré-perinatal. Olha, a consciência está expandindo, eu estou falando de uma outra coisa aqui. Que dentro do útero da minha mãe, enquanto eu estava crescendo lá, eu havia perdido uma irmã gêmea e eu tinha descoberto isso através de regressões intrauterinas no período que eu estava estudando lá iniciando os meus estudos sobre psicologia pré-perinatal. Eu disse para ela não validou aquela informação, porque ela não tem conhecimento sobre a psicologia pré-perinatal. Ela não sabe, por exemplo, que a síndrome do gêmeo desvanecido, que é o que aconteceu comigo, tem um impacto enorme no ser humano. Bom, naquela época nem eu tinha essa noção. Enfim, a gente fez uma constelação ali, algo se movimentou, mas ainda faltava algo dentro de mim, eu resolvi algo. Com a psicologia pré-perinatal, que era algo que eu estava estudando, eu consegui me aprofundar e resolver essa questão, e muitos sentimentos que estavam invadindo a minha vida, eles encontraram uma resolução. Óbvio, preciso ressaltar aqui, e escuta bem, não foi do dia para a noite. E assim vai ficar mais fácil ainda para você entender. Se você só tem um martelo, tudo que aparecer na sua frente vai ser um prego e você vai querer dar martelada em tudo, e não é bem assim. Se eu só conheço sobre constelações familiares, tudo que aparece na minha frente eu vou entender que é sistêmico, por isso que é muito importante, por exemplo, terapeutas, ter um conhecimento mais vasto e mais amplo, porque às vezes são muitas coisas. Então, às vezes, o nível de autoconhecimento que você tem ainda não é o suficiente para você entender a complexidade do que está acontecendo com você, e eu também preciso te dizer, só conhecer toda a sua história sistêmica, a sua história intrauterina, as questões que aconteceram com você na infância, muitas pessoas amam regressão, então a gente sim pode regredir dentro do útero, a gente pode regredir na infância, encontrar muitas questões e elas entenderem muitas coisas, e o nível de consciência se expandir. Nossa, isso é por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Para muitas pessoas isso é o suficiente para dar um próximo passo e se liberar de muitos sintomas. E outros ainda continuam estagnados. Bom, aqui começa a entrar ingredientes básicos, por exemplo, você vai ter que ter processos onde técnicas podem te ajudar a adentrar certo nível. Você está entendendo os níveis de consciência. Um livro traz conhecimento, uma palestra, existe um tipo de trabalho que você começa a se voltar para dentro, e é como estou dizendo, existem vários níveis que eu fico me perguntando, será que você já adentrou tudo isso? Porque, inclusive, eu costumo ouvir, eu já fiz uma regressão e não adiantou nada, como se uma regressão fosse libertar a pessoa de tudo ou conhecer todas as histórias que aconteceram com ela. Fiz uma constelação e não adiantou nada, como se uma constelação fosse mostrar tudo que o sistema dela traz e trazer a transformação que ela tanto espera. E em outros casos, uma constelação pode ser bastante assertiva e ajudar a pessoa em alguns pontos, porque depende da complexidade, do seu histórico, das histórias que você traz, do sistema que você traz. Isso a gente nem está falando de karmas, outras vidas. Sei que tem gente que não acredita, mas enfim, esses níveis de consciência podem se expandir em níveis estratosféricos.
E aqui um bônus para você, porque regredir alguém é muito fácil, fazer uma constelação com alguém é muito fácil. Eu já vi, por exemplo, pessoas constelarem traumas e a pessoa constelada tá lá, fica lá chacoalhando, ficar muito ativada. Em termos de uma pessoa especialista no lido com traumas, né, você acabou de retraumatizar essa pessoa. Então, uma constelação nem foi tão assertiva assim, porque a pessoa que fez constelação não tinha consciência, a habilidade de lidar com traumas. Ela apenas trouxe a parte que dizia respeito à constelação. Então, regredir alguém também é muito fácil. Só que o que você vai fazer com o material que surgir? Uma pessoa pode se retraumatizar, por exemplo. Você precisa fazer ali intervenções corretivas, assertivas. Você tem que entender como trabalhar com traumas, e se eu for falar de períodos muito precoces da sua vida, como logo depois do nascimento, que é a fase perinatal, falar do período intrauterino, se acontecer um trauma, as abordagens para a gente utilizar ali são umas. Se a gente for falar de um choque, que é um trauma elevado à 10ª potência, as abordagens, a intervenção é completamente diferente e não é pílula mágica, é um processo. Então você está entendendo o que são níveis de consciência, o que é autoconhecimento, não é verdade? Então olha, não confunda mais daqui para frente conhecimento, aquilo que você aprende que é algo genérico, por exemplo, como o cérebro funciona, ótimo, lindo, maravilhoso, com autoconhecimento. Como você reage a partir das situações que você passaram, que histórias você carrega dentro de você. Olha, eu preciso te dizer que é muito possível nós explorarmos essas histórias, eu preciso te dizer que esses níveis de autoconhecimento podem se expandir bastante e é justamente isso que nós fazemos nas nossas vivências terapêuticas, como por exemplo o treinamento metamorfose, que eu me retiro para uma pousada no interior de São Paulo por 3 dias com um número limitadíssimo de pessoas, onde eu vou pegar na mão de cada pessoa e conduzi-la no seu processo, ajudando ela a entender sobre o sistema familiar, ajudando ela a entender sobre muitas coisas da infância, a gente começar a expandir a consciência em níveis extremamente profundos. E é óbvio que vai ter o processo dela de decisões, eu falei que eu ia falar sobre isso, né? Decisões e consequências, só que isso daria tema para um outro vídeo, é isso exatamente que eu vou te explicar num próximo vídeo, tá bom? Então, isso aqui eu queria falar para você sobre autoconhecimento. Esse é o momento que, se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário abaixo do vídeo, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e toca o sininho, e assim você não corre o risco de perder nenhum dos conteúdos que a gente posta, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar alguém, tudo jóia? Eu não estou aqui, se você não me conhece, meu lema básico é: eu não quero convencer ninguém de nada, mas apenas agregar novas letras ao seu vocabulário. Mais uma vez eu espero que tudo isso tenha te ajudado. Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu vou ficando por aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Nesse vídeo aqui eu vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima!